Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula, né? Não é mais uma aula hoje, é a nossa última aula de Química Orgânica para o terceiro ano do ensino médio do IFRJ Campus Pinheiral, onde vamos falar de dois polímeros muito importantes aí na natureza, né? Falamos um pouco da borracha na aula passada e agora vamos falar de dois que têm muito a ver tanto com a área de alimentos quanto a nossa saúde, que são os carboidratos e as proteínas, são polímeros, né, da biologia, né? Vamos falar um pouco da química deles hoje e encerrar o nosso conteúdo. Lembrando que todo esse conteúdo está no nosso livro didático. Tem mais outros tipos de polímeros lá, né? Como eu falei, são muitos, mas eu estou querendo focar aqui em coisas mais que tem a ver com a nossa área, o nosso dia a dia. Mas enfim, sejam curiosos, vão lá, tem muita coisa bacana para a gente aprender. Tá? Dá uma checada lá. Não esqueçam de quem pegou o livro físico depois devolver, né, quando voltar o tempo presencial. Quem está com ele digital aí, bom proveito. Utilizem aí nos seus estudos de vocês. E vamos encerrar então capítulo 12, né, da unidade 4, polímeros naturais e sintéticos. Agora vamos falar, tá, na nossa segunda aula sobre carboidratos e proteínas, começando com os carboidratos. Então a gente está ouvindo muito hoje em dia a palavra carboidrato, ainda mais a galera aí neurótica da dieta, né? Não, tem que cortar carboidrato engorda, etc, etc, enfim. Quem estiver aí seguindo para a área da saúde no futuro vai falar muito sobre isso. Mas enfim, para a gente aqui, a gente entende esse grupo de substâncias, né? A gente inclui os açúcares, que são reconhecidos popularmente pelo sabor doce, mas nem todo açúcar é doce, né? Por exemplo, o amido não é doce, o amido está na farinha, a farinha não é doce, tá? Mas ela não deixa de ser açúcar, na verdade é um polímero de açúcar. Dentro dos açúcares nós temos, dentro dos açúcares nós temos dois tipos, tá? Que é o que nós chamamos de aldoses, tá? Tudo que termina com ose é açúcar, tá? Glicose, frutose, né? Então tem a ver com ose e açúcar. Celulose, que a gente vai falar. Enfim, e as cetoses. E a diferença é o quê? O que são os carboidratos, tá? Eles são aldeídos, né, que é a função principal deles. Se você pegar lá a questão, né, da ordem, né, quando a gente fala das moléculas orgânicas com mais de uma função, os aldeídos e cetonas, eles têm prioridade sobre os álcoois. Então eles na verdade são aldeídos, eles não são álcoois, eles são aldeídos hidroxilados. Ou seja, aldeídos ou cetonas, né, hidroxilados. Então os carboidratos são aldeídos ou cetonas, na verdade polihidroxilados, que eles têm muitos hidroxilas. Então veja que aqui eu tenho uma cadeia principal, 6 carbonos com aldeído. Essa é a função aldeído representada aqui, tá? C-O ligado a C-O, um hidrogênio, mas cada carbono aqui tem uma hidroxila. Então é um aldeído polihidroxilado. Aqui nós temos uma cetose, tá? Temos uma cetona, que é a função cetona, carbono O ladeado de carbonos, e é uma cetona polihidroxilada. Então, esses são os carboidratos. Essa é a glicose, é uma aldose, aldeído. Essa é a frutose, é uma cetose. Essa é a manose, aldeído. Essa é a galactose, aldeído. E a diferença delas é isomérica, tá? A diferença delas está na disposição dessas hidroxilas aqui. Essa hidroxila está para cá, essa hidroxila está para cá na manose, tá? E por aí vai. E ainda temos alguns, né? Essas daqui são hexoses, que a gente chama. Hexoses porque tem 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas essas aqui tem 6 carbonos. E temos aqui as pentoses. Pente de 5. Elas têm 5 carbonos, como a desoxirribose e a ribose. Olha que interessante. A desoxirribose e a ribose têm a ver, sim, ácido desoxirribonucleico, tá? O DNA,
tá? Por exemplo, ele tem como açúcar a desoxirribose, tá? DNA. E o RNA tem como açúcar a ribose. O nucleotídeo ele vai ter o açúcar, que é a pentose, vou desenhar assim, tá? O açúcar ligado a uma base nitrogenada e ligado a um fosfato, tá? Formando um éster aqui. Ou seja, nós temos fosfato, temos açúcar, temos base nitrogenada. Isso é um nucleotídeo. Então, o açúcar faz base, tá? E olha só, a ribose, tá, tem 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, e ainda tem um carbono aqui, ó, lembrem-se que nessa dobrinha aqui tem um carbono. Então temos 5 carbonos, aqui também. A diferença da ribose para desoxi, ó, desoxi, essa hidroxila daqui desse carbono, ela tira o oxigênio, desoxi, retirou o oxigênio. Então essa é a desoxirribose e essa é a ribose. É a única diferença entre o DNA e o RNA. O açúcar do DNA é desoxirribose, o açúcar do RNA é ribose. Esses açúcares eles podem apresentar essa forma linear ou uma forma circular, que a gente vai ver, que é uma reação de anomerização. Ok? Então vamos lá. Dentro dos carboidratos nós temos os monossacarídeos, que são os monômeros. Os polissacarídeos, que a gente vai ver depois, são formados de monômeros de carboidratos. Ok? Então o que acontece? Isso é uma molécula de glicose, a glicose que a gente chama de forma D. Lembrem-se que cada carbono desse daqui, se vocês repararem, olha que interessante, olha esse carbono, está ligado a uma hidroxila, a um grupo aldeído, a um hidrogênio e uma porrada de coisa estranha que, se a gente lembrar da aula de isomeria ótica, ó, 1, 2, 3, 4. Coisas diferentes ligadas a um carbono. E esse carbono é um carbono o que, pessoal? É um carbono assimétrico. Ou seja, temos o que? Isomeria ótica. Temos um destrógeno e um levógeno. Dependendo da posição aqui, eles são quirais. Mas aí, vou apagar isso daqui tudo, só para mostrar para vocês, tá? Que esse outro carbono com asterisco aqui, ó, tá ligado a um hidrogênio. Aqui é um COH, um grupo com 2 carbonos, sendo um deles aldeído e outro álcool. Há uma hidroxila e um outro totalmente, são 4 coisas totalmente diferentes. Ou seja, temos de novo aqui um carbono assimétrico. E se você reparar, tá? Todos esses que estão com asterisco aqui são carbonos assimétricos, tá? E eles todos são D. Ou seja, isso aqui é uma D-glicose, tá? Na verdade, a configuração espacial total dela gira a luz para a direita. Ela é destrógena, tá? Perdão. Nós produzimos glicose destrógena, as plantas também produzem a forma D, principalmente, tá? Principalmente. Pode ter alguns que podem formar alguma coisa da forma L. Ou até a que não gera luz para lugar nenhum, que é um composto meso. Mas deixa isso para depois, quando vocês forem estudar química mais avançada, quem seguir no curso, na área, né, perdão. Então, o que acontece? Olha só, aqui a gente tem uma reação, tá, de ciclização, que o que acontece? Esse carbono aqui, na verdade, essa hidroxila aqui, ela vai fazer um ataque, tá, a esse carbono aqui do aldeído, perdão, tá, e esse oxigênio vai se ligar aqui. No momento que esse oxigênio se liga, ele vai ficar como se fosse um vértice do polígono. Eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou formar um polígono de 6, ou seja, um hexágono. Tá vendo que o oxigênio ficou como heteroátomo aqui? Lembrando que uma cadeia heterogênea tem carbono, oxigênio no meio e carbono. Aí o que acontece? Aqui, tá? Aí a gente vai ter... Olha como a gente agora, nessa última aula, está aplicando as coisas que a gente aprendeu.
Lembre-se que eu tenho um carbono aqui que está na forma trigonal plana. Isso é plano, tá? Porque aqui eu tenho um carbono que a gente estudou, que é um sp2, ou um carbono com dupla ligação, que ele é trigonal plano. Esse oxigênio, ou ele vai ficar, quando ele se transformar num carbono tetraédrico, porque essa ligação vai ser quebrada, ele vai virar um carbono tetraédrico com hidrogênio. Esse O vai virar um H. Esse O, ou ele vai ficar aqui para frente do quadro, ou da sua tela do computador, ou ele vai ficar para trás. Aí depende, né, de como essa reação acontece. Ok? Como as reações químicas dentro dos organismos elas são estereosseletivas, que nem eu expliquei para vocês na aula de isomeriótica, ele seleciona um tipo de estereoquímica, né, de isômero ótico. Nós podemos ter ou a formação dessa hidroxila como se ela ficasse para frente, ou melhor aqui, ou ela vai ficar para baixo, ou ela vai ficar para cima, gerando dois isômeros óticos. Isso são imagens especulares. Ó. Só que aqui, quando essa hidroxila fica para baixo, a gente chama de alfa-glicose, quando ela fica para cima, a gente chama de beta-glicose. E essas são as cadeias fechadas da D-glicose. Então, a gente tem a possibilidade da hidroxila ficando aqui para cima, e essa ligação aqui, por agora estar num átomo cíclico, ela não gira que nem aqui. Quando a ligação gira, beleza. Quando ela não gira, não tem como. Ou ela fica para baixo ou ela fica para cima. E a gente vai encontrar muito mais a glicose nessa forma fechada nos seres vivos, que ela é mais eficaz. E faz parte, inclusive, de algumas partes estruturais, como a gente vai ver. A mesma coisa acontece com a frutose, só que é essa hidroxila que vai fazer o ataque. Tá? Perdão, é a mesma hidroxila. Só que agora eu vou formar um anel de 5, porque agora esse oxigênio vai colar aqui, e isso vai virar uma outra hidroxila. Agora eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Esqueci de contar esse, né? Então, eu vou ter uma ciclização aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou formar um anelzinho de 5 com heteroátomo aqui. Mesma coisa. Aqui eu vou ter nesse ataque, como eu gero uma hidroxila e agora um carbono com 4 ligações, ou ela vai ficar aqui para frente do plano, ou ela vai ficar para trás para o plano. Então tem duas opções da mesma forma. Quando a hidroxila fica para baixo, nós temos uma alfa-frutose. E quando essa hidroxila fica para cima, nós temos uma beta-frutose. Tá? E aí você vai falar assim, mas isso tem alguma diferença? Tem toda a diferença. Vocês vão ver quando a gente chegar e falar do amido e da celulose, que tudo depende se essa hidroxila vai ser uma hidroxila de uma alfa-glicose ou de uma beta-glicose. Tá? A ponto dessa única diferença, né, permitir que a gente não consiga nem digerir a celulose. Olha que louco. Então vamos lá. Agora, continuando aqui sobre os açúcares, vamos falar agora dos primeiros, né, das primeiras reações, quando nós formamos os disacarídeos. Ou seja, são dois açúcares que vão reagir e formar agora um disacarídeo. Tá? Temos vários que nós conhecemos, por exemplo, a glicose. Né? Olha como é feita a reação. Tá? As duas hidroxilas, todo açúcar, você vê que quando cicliza tem um hidroxilo do lado esquerdo e um do lado direito. Essa do lado direito, que vem da anomerização, tá? Esse carbono aqui ele é chamado de carbono anomérico, que é o que diz se ela vai ser uma alfa ou um beta açúcar, né? Ele reage com esse carbono da esquerda aqui, que vai estar sempre com a hidroxila para baixo, nesse caso desses açúcares, né, da glicose, da frutose. Então, ele vai formar essa ligação com a orientação do oxigênio para baixo, tá? Que é uma ligação que a gente chama agora de glicosídica, e é um polímero de condensação, porque eu elimino água aqui, tá vendo? Esse hidrogênio e essa hidroxila vão sair na forma de água. E agora nós temos a sacarose, que é o açúcar formado pela glicose mais a frutose. Temos a glicose e a frutose juntas, temos a sacarose. Então a planta faz isso, tá?
e estoca açúcar na forma de sacarose. Quem? A cana-de-açúcar, que a gente extrai dele. Quando a gente chega e come a sacarose, ela chega no nosso organismo, a glicose vai ser quebrada na via glicolítica para gerar energia. A frutose também, porque nós temos uma enzima chamada isomerase, porque olha que interessante, isomerase, isômero. Veja bem, temos aqui, vou voltar para isso aqui, a glicose e a frutose. Olha que interessante. Glicose, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6. Hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que eu não contei esse. H12, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, O6. Olha a frutose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6. Hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, O6. Olha que interessante. Glicose e frutose, ambas C2H12, C6H12O6, perdão. Eles são isômeros de função, porque uma é uma aldose, aldeído, e outra uma cetose. Olha a gente relembrando aqui a isomeria, né, de função, quando eles têm a mesma fórmula molecular, mas funções diferentes. Então temos uma enzima chamada isomerase no nosso organismo, que vai transformar a frutose em glicose e degradaremos ela. Agora, pode existir a ligação entre duas glicoses. Não tem problema. Ela tem as mesmas características. A glicose tem a mesma característica de ter hidroxila aqui, hidroxila aqui. Essa hidroxila reage com a hidroxila da outra glicose também do mesmo jeito. E eu vou ter agora a maltose. Tá? Quando a gente começa a degradar o amido, o amido ele vai ser degradado em dímeros. Tá? O amido é glicose, glicose, N-glicose. É um polímero de glicose. Ele é quebrado em dímeros de 2. Tá? Que é a maltose. Ou malte. Por isso que chama de malte lá quando a gente pega, né? A cevada, né? Ou então amido, a gente faz uma água, tal, bota e esquenta. Isso, você gera malte quando começa a degradar o amido. Por isso né, a cerveja ela é feita de malte. O malte é isso, nada mais do que... Né? E essa glicose vai ser o alimento da levedura para ela poder fermentar e fazer a bebida alcoólica. E quando é uma glicose e uma galactose, que também é uma aldose aqui, essa galactose também é um isômero, ela é C6H12O6 também, só que é um isômero ótico da glicose, tá? Eles são isômeros óticos, tem diferença aqui nesse hidrocarbono aqui principalmente. Tá? Quando temos a galactose e uma glicose, volta. Eita, deu pau aqui. Deixa eu ver aqui. Voltou. Problemas técnicos, ao vivo é assim mesmo. Então, ao vivo não, tá gravado, mas eu não vou editar não para ficar mais verídico aqui. Quando temos a glicose e a galactose, nós vamos ter a lactose do leite, que a gente, né, vocês já viram na aula de tecnologia de leite, vocês estão vendo, é quando a gente tem, né, é o dímero do açúcar encontrado no leite. E a lactose, ou seja, quando o rompimento através da enzima lactase, a lactose, geramos glicose e galactose, e também temos uma isomerase de galactose que transforma em glicose no nosso organismo, tá? É uma enzima que retransforma ela no isômero certo para nós digerirmos. Agora, os polissacarídeos, o nome já diz poli, então agora teremos polímeros que contêm centenas ou até mesmo milhares ou até milhões de monômeros. Ok? Geralmente glicose em cadeias lineares, como da celulose, ou ramificadas, como amido e o glicogênio. Então, temos aqui, por exemplo, a celulose. A celulose ela é composta, olha só a diferença de polímeros de beta-glicose.
e a fonte são os vegetais. Vejam, é beta. Agora, amida e glicogênio é alfa-glicose. Essa é a diferença que eu falei para vocês, que faz toda a diferença. Tá? Então, amida e glicogênio eles são bem parecidos, as diferenças são muito poucas. Tá? O amido ele é encontrado só nos vegetais, só vegetal produz amido. Tá? Só vegetais. Tá? Com arroz, milho, trigo, batata. Glicogênio, principalmente nós animais fazemos, mas os vegetais também conseguem ter reserva de glicogênio por algum tempo, tá? Mas, enfim, agora celulose também é só vegetais, ok? Celulose é a característica estrutural de vegetais e a gente vai ver isso no próximo slide. A celulose, ela é o principal constituinte da onde? Da parede celular dos vegetais. Então, por isso que eu falei que é uma característica estrutural específica de vegetais, que ele forma a parede celular, coisa que nós animais não temos, e as bactérias e fungos elas possuem uma parede celular diferente, ok? É uma parede celular que é de outro material. Enfim, a celulose, então, a gente tem características dela como monômero. A beta-glicose, vejam, no caso da beta-glicose, como a hidroxila ela está para cima e a próxima hidroxila da ligação do açúcar da frente ela está para baixo, essa ligação ela atravessa o plano de cima e o plano de baixo dessa forma, tá? Faz como se fosse um zigue-zague assim, tá? E o que acontece? Esse tipo de ligação, tá? Esse carbono daqui, anomérico, pela importância dele, por ele ser o carbono que veio da ligação do aldeído, tá? Ele é o carbono 1. Tá? Ele é o carbono 1, logo 2, 3, 4. Então, o carbono que faz a ligação são os carbonos 1 e 4. Tá? Por isso que a gente, o próximo é o carbono 4. A gente diz que a ligação é uma ligação beta, porque o carbono anomérico é beta, ele está para cima. 1, 4, porque veio do sentido 1 para o sentido 4. Fiquem na cabeça que esse último carbono é o 6, que ele vai servir para a gente entender o que é uma ligação depois do tipo 1,6, tá? Que são as ligações de ramificação. Mas a cadeia principal, ela vai ser toda beta 1,4 na celulose. E vejam bem, nós não conseguimos digerir isso aqui. Só bactérias celulolíticas que conseguem digerir isso, ok? Então, ele é insolúvel, diferente do amido. Isso dá a diferença de solubilidade. O amido é solúvel, a celulose não é. E ela forma fibras que se hidratam, né? Porque tem hidroxila ABS aqui, mas não são digeríveis facilmente. Elas são mais resistentes. Para você ver um tipo de ligação química, ou hidroxila orientado para cima, orientado para baixo, como faz uma diferença completamente. Então, por isso que às vezes as pessoas, né, a gente vê o caso da talidomida na isomeriótica, caramba, mas só isso faz diferença? Faz, na natureza faz. Uma mudança, né? Eu quase chamo poeticamente que é como se fosse um efeito borboleta, né? O bater do asa de borboleta, que parece inócuo pra gente, né? Só uma mudança de orientação, mas pode causar um estrago danado, né? Sei que não tem nada a ver com o efeito borboleta real aí, teorizado, mas é como se fosse isso, né? Coisas sutis que mudam tudo. O amido, né, vem das plantas também, que realizam fotossíntese, tá? E formam glicose e oxigênio. Então, elas geram glicose, mas agora como elas guardam? Elas usam tudo? Não. Elas vão guardar em grânulos de amido, tá? Dentro da... Aqui, é a parede celular de celulose. E aqui é a parede, e aqui é o amido. E ambos são glicoses, só que polímeros diferentes. Olha que interessante. Porque agora é a glicose alfa com o hidrogênio para baixo no carbono 1. Essa ligação é alfa 1,4. Olha que interessante aqui, carbono 4. Beleza? E o que acontece? Ela já tem ramificações, tá? Do tipo que alfa, porque veio do carbono 1 alfa,
e o carbono 6. Então, em alguns pontos tem ramificação do tipo alfa 1,6, aqui vai ter outra alfa 1,6, e a molécula de amido, ela tem essa estrutura, né? Tá vendo? Onde aqui, ó, tá vindo 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, aqui tem 1,6, aí vai fazer um monte de 1,4 aqui, tá? Poderia fazer uma outra 1,6 aqui também para ramificar, enfim. O amido, ele tem uma característica e o glicogênio também diferente, tá? Então, a diferença aqui é que nós temos o glicogênio sendo produzido aqui nos animais, principalmente, embora os vegetais possam fazer um pouquinho de glicogênio, mas é mais nas células animais. A gente guarda principalmente no músculo, no fígado. Então, também polímeros de glicose, só que esses digeríveis também. Ok? Agora vamos falar um pouquinho das proteínas. Já falamos um pouquinho quando falamos das amidas, né? E elas também são polímeros naturais que, diferentemente dos carboidratos que podem ser armazenados nas plantas e na forma de amido dos animais, na forma de glicogênio, a proteína existente ela faz parte de estruturas biológicas, como músculos, pele, cabelo, membrana celular e muitas outras. Então, as proteínas elas já são mais estruturais e, como vimos, elas são formadas por monômeros chamados de aminoácidos. Vimos que tem 20 tipos, a gente falou dos aminoácidos essenciais, dos não essenciais. E essa ligação, a gente também tem um polímero de condensação. A gente viu que temos um aminoácido, tá? Um ácido aminado. E o que acontece? O grupamento amina dele reage com o grupamento carboxila, formando uma amida. Tudo isso nós já estudamos quando falamos aí das reações de formação de amidas. Então, o aminoácido ele vai ter aqui o grupo amida, que a gente vê, tá? Que veio do grupamento carboxila de um aminoácido que está unindo com o amino de outro, tá? Que é o C-O ligado a N. Essa é a chamada ligação peptídica, que nem a gente viu. Tá? Ligação peptídica. Muito bem. O que acontece? Quando nós hidrolisamos, tá? Ou seja, liberaremos, né, esses aminoácidos livres, tá? E precisamos de água na reação, porque se para a formação eu tiro água, para hidrólise, por isso hidrolise, né? Hidrólise é uma quebra que usa água. Eu vou ter que reincorporar essa água aqui, formar os aminoácidos livres aqui com grupamento ácido e com grupamento NH2-amino. Isso aqui está mostrando, né, que o ácido em si não consegue digerir uma proteína. A enzima pepsina, que é uma enzima que nós temos aí no nosso organismo para digerir proteína, já começa a digerir a proteína. Agora, quando combinamos o ácido com a pepsina, tipo no nosso estômago, isso vai rapidinho, vapt-vupt, tá? Lembrando que temos ácido clorídrico no nosso estômago. A gente tem um aumento da velocidade de hidrólise. Então, existem milhares de proteínas, porque temos combinação de 20 aminoácidos em moléculas de milhares de monômeros. Então, são milhares, milhões, bilhares de proteínas diferentes, cada uma com a função diferente. Algumas dessas proteínas elas se dobram no espaço e passam a catalisar reações, que são as enzimas. Então, as enzimas são proteínas que aprenderam a catalisar, são verdadeiras máquinas que, quando a gente olha a engenharia dela, a gente fala, caramba, só pode ter sido criado por algo inteligente. E aí você acredita no que você quiser que seja, mas tem inteligência, tem. Vejam o vídeo aí, curiosidade, como funciona uma DNA polimerase. Vejam, tem vídeos dela no YouTube aí, mostrando o funcionamento da enzima que faz DNA. Quando você vê, é um complexo de várias enzimas trabalhando em conjuntos, todas juntas, é uma polienzima. Quando você vê o trabalho delas, fica assim, meu Deus, como isso pode acontecer? Será que a vida veio do nada mesmo? Isso dá um pontinho de interrogação aí para vocês que não acreditam em nada. Aqui você pode acreditar em qualquer coisa, que a ciência, né, ela é livre para isso. Mas vejam o vídeo, vão por mim, para vocês verem como é. E isso
lembrem-se que essas enzimas que vocês vão ver, que vão buscar no YouTube, elas são fitas de proteína que se dobram, que elas são combinações desses 20 aminoácidos que se dobram num certo pH, num certo meio, e começam a ter função de catalisador. Muito louco isso. Enfim, então você forma uma sequência, tá, dessas proteínas, tá? Por exemplo, isso daqui, glialalise, é uma proteína, né? É um pequeno peptídeo com 3 aminoácidos unidos, uma glicina, alanina e uma lisina. Aqui é diferente de uma glicina, uma lisina e alanina. Você inverteu, você gerou um outro peptídeo, tá? Então, com 3 aminoácidos você forma 6 diferentes proteínas. Olha que doido. Só alternando a posição delas você tem 6 peptídeos diferentes, tá? A hemoglobina, por exemplo, ela é responsável pelo transporte de oxigênio pela corrente sanguínea, tem 574 aminoácidos. É uma proteína até pequena, tá? Não chega a ser tão grande aqui. Tem proteínas que não possuem os 20 tipos diferentes. Que não possuem os 20 tipos diferentes de aminoácidos em sua estrutura. Tá? O exemplo é o colágeno, proteína apresentada, né, que a gente já viu, e que é formada apenas pelos aminoácidos de glicina, prolina e lisina. Só tem 3 aminoácidos. Tá? Pode acontecer. Enfim, vamos fazer algumas atividades aqui. A pouco as proteínas a gente já estudou um pouco mais antes, por isso que agora a gente só deu uma relembrada dos carboidratos, que foi mais novidade pra gente. A diabetes mellitus do tipo 2, conhecida popularmente como diabetes tipo 2, é uma doença causada pela baixa resposta das células à insulina, hormônio que facilita a entrada de glicose nas células. Trata-se de um distúrbio que afeta o metabolismo tanto dos carboidratos quanto de gorduras e proteínas. O gráfico abaixo apresenta a concentração de glicose após uma refeição no sangue de 2 pessoas, uma saudável e outra com diabetes do tipo 2. Então, na letra A, não, vemos o gráfico aqui. Taxa de glicose no sangue em miligramas por 100 ml. Tá? E aqui, as horas após a refeição. Explique por que os médicos recomendam um jejum mínimo de 8 horas, sendo permitido apenas a ingestão de água para uma pessoa que vai submeter a um teste de glicemia. Isso é de condensação de glicose do sangue. Por quê? Vemos aqui que nós temos um pico de glicose, ok? E depois essa glicose começa a baixar no sangue em ambos os pacientes, A e B. Se eu fizesse 1 hora depois de comer, eu ia encontrar taxas absurdas no meu sangue de glicose, porque ela ainda está circulando. Ela precisa do hormônio insulina, tá? Para o quê? Botar a glicose para dentro das células e tirar ela do sangue. Para isso que serve a insulina. Depois de 8 horas, eu garanto que, né, eu já consegui botar essa glicose toda para dentro. Muito bem. Por meio das análises da curva A e B mostradas no gráfico, qual delas se refere a uma pessoa diabética? Tá? Vejam bem. Aqui nós temos uma pessoa que estava com 50 miligramas por 100 ml. Ela se alimentou, subiu a 100. Depois, com o tempo, foi abaixando, tá? Até níveis normais de glicose. Nível normal de glicose é entre 70, tá? E 90 miligramas por 100 ml. Ok? Por aí. Então, o que acontece? Essa pessoa aqui, ela aumentou, mas depois diminuiu de novo, tá? Tá aqui mais ou menos em torno de 70, 80, tá? Que é normal. Essa pessoa aqui já estava acima, tá? Pode ainda estar com um pouco de glicose no sangue. Mas chegou a 350, olha só. E demorou muito mais para baixar. Ou seja, aqui você vê que a pessoa B, ela voltou aos 80 de antes. Tá vendo? Essa pessoa aqui não voltou nem nos 150 que estava. Ela está nos 200 ainda. Ou seja, ela está tendo problemas de retomar, tá, essa glicose, de tirá-la do sangue. Ela é diabética. É a diabética. Tá? Porque ela não consegue, tá? Ela não consegue botar essa. Mas, porém, veja que ela já está com algum probleminha aqui, porque está muito alta a glicose dela já no início, tá? Isso é diabetes tipo 2,
que mesmo em situações assim de produzir insulina, ela não está conseguindo dar conta disso, ok? Porque se a pessoa não tivesse nem insulina, né, que o caso da diabetes tipo 2 é diferente, ela tem insulina, mas as células não estão mais respondendo à insulina. Para elas já estão tão cansadas, digamos assim, que de tanta estimulação com a glicose, que elas não se sensibilizam mais. Para elas aquilo tá bom, entendeu? É diferente da quem não tem insulina, isso daqui é continuar crescendo até o sangue virar uma papa, né? Que é o que acontece com diabetes tipo 1, que é quando a pessoa tem problema no pâncreas, perdão. Pâncreas não, no pâncreas. Letra C. Explica por que a concentração de glicose no sangue de uma pessoa saudável aumenta após ela se alimentar e diminuir depois de decorrido determinado tempo. Eu expliquei, é o efeito da insulina. Tá? Que eu já falei que a insulina ela faz com que as células internalizem a glicose e ela saia do sangue e vá para as células de destino. Olha que interessante, ó. A frutose é o açúcar presente nas frutas, por isso frutose. É uma cetose, que nem a gente viu, né? Tem uma acetona aqui, responsável por seu sabor adocicado. Então vamos lá. Sobre a frutose, leia as alternativas a seguir e assine a correta. A. É insolúvel em água. Pelo amor de Deus. Olha quanta hidroxila para fazer ponte de hidrogênio, né, alunos? Nunca. A água adora isso daqui. Todo mundo sabe que qualquer açúcar desse assim, é bem solúvel em água. Seja dissolúvel a sacarose, que tem frutose e glicose, sabe por quê? Molécula polar, pelo amor de Deus, ó, diferente. Tem oxigênio aberto, a gente tem muitos pontos polares aqui, carga negativa, né, parcial negativa, enfim. Nunca. Em sua estrutura, 6 hidroxilos. 1, 2, 3, 4, 5, quase, né? 5. Possui função cetona em sua estrutura. Essa está certo. E não é capaz de realizar ligações de hidrogênio com água. Sim, faz ligação de hidrogênio com água mole, porque tem hidrogênio e oxigênio que dá diferença de eletronegatividade para fazer ligação hidrogênio. Essa é matéria da Química 1. Então, letra D, possui a função cetona. Vamos lá. Analise a fórmula estrutural do aminoácido glicina e responda. Qual é o nome da glicina segundo a classificação IUPAC? Muito bem, temos aqui função mista, ácido e amina. Quem tem prioridade? Quem lembra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A prioridade é o ácido. Então o ácido é a cadeia principal. Isso daqui é a cadeia principal dela. O ácido ele está em primeiro lugar de tudo. Tá? Viu o ácido já batata, o resto vai virar. Então isso daqui vai virar o radical amino com O. Tá? Então, quem é o carbono 1? Esse ou esse. O carbono 1 é o carbono do grupo funcional. No ácido vai ser sempre 1. Lembra que é a função terminal. 1, 2. Então vai ser o AA. Vamos fazer aqui a letra A. É o ácido. Tá? 2 amino, porque o grupo amino agora como radical está no carbono 2. Etanóico. Esse é o nome IUPAC dele. Ácido 2-amino etanóico, ou é o aminoácido glicina. E que funções orgânicas tem? Amina e ácido. É um aminoácido. Aqui o grupo ácido, aqui o grupo amino. Na verdade, como o grupo ácido é o principal, então na verdade ele é um ácido aminado. Nós falamos errado, tá? Ácido aminado, porque o ácido é o principal. Mas, na verdade, em inglês, né, é amino acid. E você sabe que o inglês inverte. Amino acid é ácido aminado. Tá? O adjetivo vem antes. Blue eye, né? Olho azul, não é azul olho. Então, amino acid é ácido aminado. Nós que traduzimos, aportuguesamos meio errado, falamos aminoácidos. Mas a função principal dele é o ácido. Questãozinha de UERJ aqui para a gente encerrar. O polímero denominado Kevlar, ou o Kevlar, perdão, que apareceu na aula passada, apresenta grande resistência a impactos, né, até tiro. Essa propriedade faz com que seja utilizado em coletes à prova de bala e em blindagem de automóveis. Observe a sua estrutura. Vemos aqui nitidamente a amida que eu mostrei para vocês
da ligação que parece um peptídeo ali. Bom, a reação química de obtenção desse polímero tem como reagente 2 monômeros. Tá? 2 monômeros. Um deles de caráter ácido e outro de caráter básico. Sabemos que as aminas são básicas, a gente já sabe disso. Então, A indica a classificação dessa reação de polimerização. Se temos um ácido reagindo mais uma amina, tá? Vamos formar uma amida, vou chamar de amida, né, melhor. Uma amida mais água. Então, é uma reação de condensação. Não é adição, porque a gente vai eliminar água no processo. Ok? Essa é a classificação de reação de polimerização, uma reação de condensação. Letra B. Considerando o monômero de caráter básico, apresente uma equação química completa que demonstre esse caráter na reação com ácido clorídrico. Então, é só a gente pegar aqui a parte ácida e a parte básica e reagirmos, tá? Então, o que temos aqui? A gente tem isso daqui. Lembrando que ele tem 2 polímeros. Esse daqui, que é o ácido, mais esse daqui, que é o básico. É um diamino e um diácido. Aí o que acontece? Esse daqui, ó, teremos uma saída de água aqui e a formação da ligação de amida aqui. Desculpa, é reação com ácido clorídrico. Esquece. Mas, enfim, mostrei para vocês a reação. E a reação disso daqui com ácido clorídrico, que é o que pergunta, me empolguei, achei que ele estava perguntando. Quem tem caráter básico? A amina, tá? É isso daqui. Lembrando que quando temos um carbono ligado a nitrogênio H2, aqui temos um par de elétrons da amina que ela vai doar para um H+ numa reação ácido-base. Tá? Vimos isso na aula de amina, de reação de aminas. Tá? Quem tiver dúvida, volta lá na aula de reação de aminas. E a gente vai ver que aí vai ficar assim, ó, NH3, se a gente reagir isso com HCl, mais aqui, NH3 mais aí, porque ela tem 2 aminas para reagir. Então, essa questãozinha da UERJ mais complicadinha, que envolve o conceito de polímero, você identificar a lise desse polímero, entender que veio de um ácido e de uma amina, ok? Para poder chegar nisso daqui, chegar na básica e fazer a reação com HCl. Pois bem, pessoal, chegamos ao final do nosso curso, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Infelizmente, como as aulas são mais curtas, né, na sala de aula seria bem diferente a dinâmica, mas tentei fazer o melhor aqui para vocês. O bom de estar gravado é que vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tirar todas as dúvidas, anotar e depois perguntar e buscar em outras fontes. Enfim, o material vai ficar aí para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu e-mail aí para vocês entrarem em contato comigo quando vocês precisarem. Tá? Muito obrigado aí pela parceria, pelas sugestões e espero que vocês sejam muito felizes, ok? Até a próxima, todo sucesso para vocês e a gente se vê por aí, né? Espero que logo de forma presencial. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço.